A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom dia para você. Hoje nós estamos aqui no terceiro dia e terceiro capítulo da nossa campanha 21 dias para viver curas e milagres. Estamos usando aí o livro do pastor Silvio Galli, né? E hoje, nesse terceiro dia, o tema é a fé à distância. João capítulo 4, verso 50 diz: Pode ir, disse Jesus, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Bem, nessa passagem, Jesus retornava lá de Caná da Galileia, o mesmo lugar onde ele havia realizado, o primeiro milagre de transformar a água em vinho. E aí a narrativa de João aqui nos convida a acompanhar mais um acontecimento. Mas dessa vez é um homem de uma posição oficial do rei que estava com o seu filho gravemente doente, em Cafarnaum, em outra cidade. E aí, esse pai aflito, desesperado, ele rompe as barreiras sociais e políticas, e faz o quê? Busca Jesus, entendendo que ele é a única esperança para o seu filho. E aí, acontece o que a gente viu aqui. Jesus, mesmo à distância, deu uma palavra sobre a vida daquele menino e ele foi curado. Amém? Então, 6 lições que esse milagre nos ensina. Primeira, a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. O versículo 46 diz assim: Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo estava o filho doente em Cafarnaum. Ou seja, o rico também chora, não é? Essa máxima poderia muito bem introduzir o primeiro ensinamento dessa passagem, não é oficial, não é porque tem dinheiro, não é porque tem prestígio, nada disso pode aliviar aquilo que estava acontecendo. O filho dele estava à beira da morte e todo o poder que ele possuía não era suficiente para reverter aquela situação. Então, é importante entender que muitas vezes a enfermidade bate nas portas dos palácios, mas também bate nas portas dos casebres, Então, é justamente nesse ponto de dor, que é comum a todos os seres humanos, começar a buscar a Deus. Assim como aquele pai correu até Jesus, ou nós também temos que correr até Jesus. A dor pode ser o caminho por onde a fé começa a nascer. Amém? A segunda lição é que as aflições e a morte vêm tanto para jovens quanto para velhos. Olha que interessante, A gente vê que realmente aquele filho, ele era alguém novo. Então a morte é uma presença que não escolhe a idade, O filho daquele homem estava à beira da morte, mas ainda era jovem. Então essa realidade nos confronta também. Juventude, força e saúde não são garantias de um amanhã tranquilo. A vulnerabilidade é um traço humano, E às vezes a dor é muito precoce. Então nós precisamos entender que ninguém está imune, que a sua fé não é uma blindagem contra a dor, mas é um sustento dentro dela. Amém? A terceira lição é que a crise invariavelmente nos leva à presença de Jesus. No verso 47 diz assim: Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então, ao saber que Jesus estava de volta na Galileia, aquele pai não hesitou. Ele foi lá e suplicou por ajuda. Muitas vezes é assim, Deus trabalha desse jeito, No momento da nossa total dependência, quando não há mais saída, é que Ele se revela, no sobrenatural. Então, o desespero daquele homem se tornou uma oportunidade para Deus. E assim, quando nós precisamos de socorro, nós temos que buscar o nosso Senhor Jesus. Amém? Então a crise nos leva para a presença do Senhor. Vá aos pés do Senhor Jesus. Amém? Quarta lição: Jesus está sempre atento aos pais e intercessores. Olha aqui, Jesus, ele não ignorou o clamor daqueles que intercederam pelos seus filhos. Ele não ignora. O texto mostra que esse milagre, assim como o primeiro de Caná, aconteceu porque alguém pediu. No primeiro foi Maria, sua mãe. Agora foi o quê? Um pai desesperado. Então a intercessão dos pais tem peso de Deus diante dos filhos, não é?
A história nos mostra, não é, até mesmo a palavra de Deus, que os pais têm autoridade, eles podem buscar mesmo a cura dos seus filhos. Quantos pais, quantas mães não têm orado pelos seus filhos e o Senhor os tem livrado de tantas coisas enquanto estão fora do caminho do Senhor, não é? Então, Jesus está sempre atento aos pais e àqueles que intercedem. A quinta lição: a fé que agrada a Deus confia na palavra, mesmo sem ver. Olha lá, verso 48, disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Verso 49, o oficial do rei diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Verso 50, Jesus respondeu: pode ir, seu filho vai continuar vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Jesus não se moveu até a casa, apenas deu uma palavra. O oficial creu e partiu. E quando ele chegou lá, o seu filho já estava curado. Será que nós estamos dispostos a crer mesmo quando nós não vemos? A confiar mesmo quando o milagre ainda não se manifestou? A verdadeira fé repousa na certeza de que Deus é fiel, mesmo quando tudo ainda parece igual. A sexta lição é que a confirmação da fé traz transformação em toda a casa. Lá no verso 51 nós vemos que aquele oficial estava no caminho quando ainda alguns dos seus servos vieram para encontrar e dar boas notícias, né? E aí o oficial perguntou que horas que aquele filho melhorou e coincidiu com o horário que Jesus falou, né? O horário que Jesus deu aquela palavra. Então o homem voltou para casa e ele viu. Então esse detalhe confirma que a palavra de Deus tem poder imediato, mesmo à distância, né? A fé daquele pai não trouxe apenas curas, mas trouxe salvação. Ele e toda a sua casa creram. Amém, irmãos? Então a nossa fé, ela gera vida. Jesus não está limitado pelo tempo ou pela distância. A sua palavra continua ecoando, trazendo cura, restauração, vida. Ele é imutável. Quando nós confiamos sem ver, experimentamos o milagre da fé genuína. Amém? Creia e veja a glória de Deus na sua vida. Vamos fazer um momento de confissão? Diga assim, eu creio em Deus, que cura com uma só palavra, mesmo à distância. Diga: minha fé está firmada em Jesus, não no que vejo, mas no que Ele diz. A minha casa pertence ao Senhor e será um lugar de milagres. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz sobre a minha família. Hoje eu declaro: verei a glória de Deus em cada área da minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Nós estamos orando aí nesses 21 dias pelos nossos pedidos de oração, pelo nome dos nossos familiares, pela nossa vida, por você que precisa de uma cura e por aqueles que serão alcançados pelo Senhor também, em nome de Jesus. Amém? Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos feito, Senhor, ó Deus, ser edificados através da fé. A fé de que o Senhor cura, de que o Senhor restaura e o Senhor liberta. Visita essa pessoa que está hoje comigo aqui, Pai. Visita cada uma delas que tem ouvido a sua palavra, cada pessoa da nossa igreja, cada jovem, cada criança, cada adulto, Senhor, possa ser alcançado pelo Senhor. E assim, ó Deus, como esse oficial recebeu uma palavra do Senhor e o seu filho foi curado, clamamos: libera uma palavra de cura em nome de Jesus. E em nome de Jesus, pela fé, eu digo: seja curado agora. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia.